Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. A palavra que eu trago hoje no Salmo 138 é um salmo de Davi, é de ação de graça a Deus pela sua fidelidade, todos os reis o louvarão. Aqui diz assim o Salmo 138: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses a ti cantarei louvores, inclinar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela sua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Amém? Então aqui é o salmista, esse salmo aqui é de ação de graça, e o salmista dizendo que ia louvar o Senhor diante dos deuses, ia se inclinar diante do templo do Senhor. E aqui ele diz que pela benignidade de Deus, pela bondade e misericórdia do Senhor, o salmista o louvaria. Então esse louvor que esteja continuamente na nossa boca, eu não estou falando de cântico, hino, música, estou falando de um louvor que sai do nosso coração, onde nós reconhecemos Deus como nosso Deus, como nosso Pai, como nosso Criador, e onde nós lemos a sua palavra, conhecemos a palavra e nós vemos os seus grandes feitos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós temos visto também acontecer na vida de algumas pessoas, até na nossa própria vida, coisas grandes que o Senhor tem feito, milagres, cura, libertação, vida nova que Ele tem dado para nós. Então nós vimos a bondade e a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa família, e nós vimos o que Deus Ele fez no passado, tem feito no presente, e a gente tem certeza que vai fazer no futuro. Então nós devemos louvar ao Senhor, engrandecê-lo, por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele tem feito. Nós louvamos ao Senhor não só quando está tudo bem, mas quando estamos passando também por luta, nós continuamos crendo no Senhor. Então louvar a Deus é nós reconhecer os seus grandes feitos e falar também das suas grandezas, falar daquilo que Deus Ele tem feito. O nosso Deus Ele é forte e poderoso, Ele é o nosso general de guerra, Ele é o Deus que cura, Ele é um Deus vivo, o único e verdadeiro Deus. Aqui o salmista diz: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses. Aqui está com D minúsculo, falando de outros deuses. E a gente sabe que tem várias religiões e que devemos respeitar, mas nós cremos num Deus que é vivo e que nós reconhecemos como o Criador de todas as coisas, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que nós cremos. Então nós não cremos em nenhuma religião, nem pessoa, nós cremos num Deus que é vivo e que é pela fé que nós vemos e nós adoramos. Nós não vemos com nossos olhos físicos, mas nós adoramos em espírito e em verdade. Então esse é o Deus que nós servimos, um Deus que a palavra de Deus diz que os ouvidos dele estão inclinados ao nosso clamor. Sabe, um Deus poderoso que Ele mesmo fechou o ventre de algumas mulheres, a madre de algumas mulheres, para que não tivesse filhos, mas por tempo determinado por Ele, depois Ele abriu o ventre, Ele permitiu que essas mulheres tivessem filhos. A própria Ana, mulher de Eucano, o próprio Deus tinha cerrado a sua madre, ou seja, em outras palavras, você não vai ter filho agora. Mas depois ela pediu, ela clamou, pediu um filho para Deus, e Deus deu para ela Samuel. Então o nosso Deus, ele é um Deus mesmo de milagre, onde o homem não pode, o médico não pode, o médico já desenganou. Conheço muitas pessoas que foram desenganadas pelos médicos, e depois
estão vivos até hoje, né? Passaram muitos anos e ainda estão vivos. E é nessa hora que nós não podemos fazer nada e que pela fé nós clamamos ao Senhor e Ele vem e faz o milagre. O milagre é aquilo que nós, seres humanos, não podemos fazer, mas é aquilo que Deus Ele pode fazer. E a fé é nós crer, nós ver, mesmo antes de acontecer isso, é fé. Então aqui o salmista ele louva ao Senhor, né? E esse salmo é um salmo de ação de graças a Deus pela sua fidelidade, todos os reis o louvarão. Deus ele tem sido fiel, não com os infiéis, mas Ele é fiel com a sua própria palavra. Será se eu plantar milho, eu vou colher feijão? Claro que não. Então, se Ele diz aqui na palavra dEle que vai fazer algo por nós, a gente tem que obedecer. Aqui tem um mandamento, né, que diz que o filho, se honrar pai e mãe, ele vai viver muito tempo aqui na terra, está lá em Efésios. Então isso é uma promessa. E se a gente obedecer, a gente vai viver essa promessa. Então as promessas são para aqueles que obedecem. Não é eu acreditar que eu sou infiel, faço tudo que não presta, mas Deus vai me dar aquilo que eu quero porque Ele é fiel. Ele é fiel com a sua palavra e não com o infiel. E Ele vela pela sua palavra para que se cumpra. E se nós ler essa palavra, obedecer, nós vamos ter sim aquilo que a Bíblia diz que Deus Ele vai fazer, Ele vai cumprir, porque o que Ele fala que Ele vai fazer, Ele faz. E Ele é um Deus de promessa e que cumpre a sua promessa. Às vezes a pessoa cheia de erros e diz, mas Deus Ele é fiel, Ele vai me ajudar e tal. O que foi que eu plantei, será? Porque o que eu plantar eu vou colher. Então, se eu obedecer a sua palavra, se eu for fiel a Deus, Ele vai me abençoar. E não é tão fácil, né, nós viver essa palavra. Somos seres humanos e vivemos tantas coisas, passamos tantas coisas. E é uma escolha nós fazer também. As escolhas quem faz somos nós. Se eu escolher fazer o bem, com certeza eu vou ser muito abençoado. O que foi que Deus disse para Abraão? Abraão, abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. É forte essa palavra, ou seja, aqueles que me abençoar, Deus vai abençoar eles. Ou seja, se eu abençoar alguém também, Deus vai me abençoar. E Ele vai cumprir o que Ele falou. Aí o interessante que Ele diz também, está lá em Gênesis capítulo 12. Ele diz também que Ele estava abençoando todas as famílias da terra ali, através de Abraão, né? E nós podemos crer que nossa família já é abençoada, porque a palavra diz que Deus abençoou ali através de Abraão. Então a bênção do Senhor está sobre aqueles que crêem. Vamos crer nessa palavra, vamos colocar em prática naquilo que nós aprendemos, vamos obedecer essa palavra e assim vamos se separar do mal e vamos ser sim abençoados. Amém? Então vamos louvar o Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, mas também por aquilo que Ele é. Ele é digno, toda honra, toda glória, todo louvor. Ele é digno, porque Ele é santo. E leia a palavra para você conhecer mais de Deus. Amém?